Olá, pessoal. Vamos retomar então a sequência das nossas aulas. Na aula anterior, nós estávamos falando sobre o Mendel, né? E hoje a gente vai dar continuidade falando do trabalho realizado pelo Mendel. Então, quando nós formos aqui tendo esse conhecimento a respeito do seu trabalho, que muitos de vocês já viram, já ouviram, né? Já tiveram a oportunidade de ver, de ler a respeito. Né? O Mendel, como eu falei para vocês, o Mendel ele fez uma escolha, a escolha dele foi uma escolha pela ervilha diante de algumas coisas que ele precisava, né? A gente não vai falar aqui muito a respeito, mas foi uma escolha de fato. Ele sabia o que ele queria, ele sabia o que ele ia produzir, ele queria observar um resultado de uma forma mais rápida. Então, como a ervilha era uma planta de desenvolvimento rápido, de um ciclo, né, de germinação, crescimento e reprodução, um ciclo mais rápido, ele podia observar e tirar suas conclusões de uma forma muito mais precisa e muito mais rápida. Então, o que o Mendel fez? Ele trabalhou fazendo cruzamento com essas ervilhas e, a princípio, ele fez, né, a sua pesquisa observando uma característica de cada vez. Porque se a gente for observar, né, se nós formos olhar, assim como o olhar do Mendel, a planta ela tinha característica, tinha ervilha que tinha semente verde, a planta era mais alta, a folha tinha um limbo recortado ou não, a flor era de cor branca ou púrpura, então tinha uma série de características. Mas ao trabalhar, ao fazer cruzamento, ele se atentava apenas para uma característica por vez, para poder ver como é que se comportava essa produção e para ver o resultado e fazer uma análise de uma forma mais precisa. Então, o que o Mendel fez? Ele escolheu plantas ervilhas que apresentavam a semente verde e cruzou com ervilhas que apresentavam a semente de cor amarela. Tá? Então, a gente vê que essas características elas são bem distintas. E nessa escolha, nesse primeiro cruzamento que o Mendel fez dessas plantas, ele considerou esses indivíduos aqui como os pais, né? A geração parental. Ao fazer a polinização, o cruzamento dessa planta, ele observa, né, o desenvolvimento de plantas cujas sementes eram amarelas. Então, os descendentes, os filhos dessa geração parental, ele considerou como sendo a primeira geração de descendentes e ele considera como geração F1. E na sua observação, todos os indivíduos, né, todas as plantas, todas as ervilhas, após se desenvolverem, apresentaram ervilhas com semente amarelas. Né? E aí, mais para frente, ele espera que essas plantas cheguem à sua idade reprodutiva, isso acontecia de uma forma mais rápida, se autofecundaram e geram então os descendentes, né? Nós temos uma nova geração de descendentes considerados pelo Mendel como sendo a geração F2 e olha a proporção de indivíduos dessa geração. Indivíduos, né? Plantas, ervilhas com semente amarelas e ervilhas com semente verde. Logicamente que numa proporção a semente verde muito inferior em relação ao caráter semente cor amarela. Na primeira geração, né, na geração F1,
a proporção de ervilhas com semente amarela era de 100%. Na geração F2, a proporção de plantas ou ervilhas com semente amarela foi de 75% de amarela para 25% de ervilhas com semente verde. Então, qual foi a conclusão do Mendel? Que na primeira geração, na geração parental, nos pais, para ele ter esse resultado de 100%, né, dos indivíduos com caráter semente amarela, os pais eram indivíduos puro para a característica amarela e puro para a característica verde, né? E então nessa geração, os indivíduos da geração de F1, os indivíduos eram amarelos porque supostamente, né, essa cor amarela era dominante sobre a cor verde, né? Esse caráter ele surgiu nessa proporção de 100%, então concluiu-se que essa cor amarela era dominante sobre a cor verde. E ressurge na segunda geração, ou na geração F2, o caráter verde, né? Cor de semente verde, uma proporção menor. Por quê? Porque os descendentes da geração F1, embora apresentassem o caráter amarelo, eles não eram mais puros, eles carregavam informação, né? Carregavam fatores, como Mendel se referia, para a cor verde. Então, no cruzamento dessas informações, surge, né, indivíduos de cor verde. Então, na sua análise estatística, matemática, ele comprova a proporção de indivíduos nas gerações e que nessa era sempre a mesma, considerando outras características, o resultado era sempre o mesmo. Na geração F1 ele tinha 100% de indivíduos com caráter, na geração F2 ele tinha a proporção de 3 para 1. Então o resultado era sempre o mesmo. Então cria-se aí a partir desse momento o conceito de proporção genotípica e fenotípica. Então, o que ele entendia? Que lá dentro desse organismo existiam fatores, né? Esses fatores estão aqui representados pela letra A, azão e azão. O azão para a cor amarela e o azinho para a cor verde. Então, esse era o fator a qual ele se referia. Esse fator ele migrava no gameta. Então, cada indivíduo aqui contribuía com um desses fatores, né? E aí esse fator se junta, né? Os gametas se unem e esses fatores vão então para o próximo organismo. Então, o indivíduo já vai aqui com um fator azão e um fator azinho. A característica produzida ou manifestada a partir desse par de fatores é amarelo, porque amarelo aparecia na maior proporção, então era dominante, 100%. Quando cada um desses indivíduos carregando esse fator contribuía, né, levando ou produzindo seus gametas essas informações, quando eles se reuniam, eles se combinavam, o fator azão dessa semente com o fator azão da outra e a proporção de genes ou fatores que ele considera como sendo proporção genotípica muda na geração F2. Então, quanto que os indivíduos da F1 apresentavam esse par de genes, azão, azinho, na proporção de 100%, aqui na geração F2 já mudam, né? Todos que apresentavam o azão tinham característica amarela, embora tivessem aqui diferente, azão, azinho. Só esse indivíduo aqui, azinho, que é verde, que aparece numa proporção muito menor. Então, nessas primeiras informações, nessas primeiras experimentações, Mendel conclui que cada característica ela era produzida por um par de fatores, que hoje nós sabemos que esses fatores são os genes, né? Cada característica é produzida por um par de fatores que se
que são levados pelos gametas e que se recombinam, né? E aí ressurgem nos descendentes, produzindo as características que são observadas. Então, a partir desses experimentos tem a proporção, cria-se o conceito de proporção genotípica, proporção de genes ou fatores, e a proporção fenotípica, que é aquela característica visível produzida pela ação dos fatores ou ação dos genes. Então, nessa primeira geração parental, ou seja, do cruzamento de indivíduos com fatores puros, né, azão, 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 azinho, cada um contribui com uma letra, todos os indivíduos da geração F1, da primeira geração, tinham essa constituição de fatores. Então, 100% azão, azinho, né? Toda combinação que nós fizermos aqui, né, vai dar isso daqui, azão, azinho. Então, a proporção desses fatores, que a gente chama de proporção genotípica, é 100% azão, azinho. O que ele produz? O que esse par de fatores manifesta? Característica cor amarela. Então, essa característica observável, visível, é amarela. Então, 100% dessas plantas apresentaram semente amarela. Já na segunda geração, essa proporção ela muda. Por quê? Porque os indivíduos da geração F1 já não são mais puros, né? Eles são amarelos, apresentam semente amarela, mas no entanto carregam fatores para a semente verde. Então, quando esses fatores se combinam, né, a proporção genotípica vai ser, né, aqui vai um gameta carregando um azão, um gameta azinho. Quando a gente combina essas letras, né, vai dar azão, azinho, azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, a proporção de indivíduos, a proporção de fatores ou genes, já que eu tenho esse resultado de 4, esse 4 corresponde a 100%, cada um deles é 25%, né? Corresponde a 25%. Então, considerando aqui a combinação desses fatores, eu vou ter 25% de azão, azão, 50%, juntando aqui 25% de cada um azão, azinho, eu vou ter 50% que carregam a informação azão, azinho e 25% azinho, azinho. Então, a proporção é de um indivíduo, azão, azão, para 2 azão, azinho, para 1 azinho, azinho. Já muda, né? E o que esses pares de fatores proporcionam? Qual é a característica produzida ou manifestada por eles? Né? Quem tem azão é amarelo. Então, se eu junto aqui essas proporções, eu vou ter 75% de indivíduos ou plantas de semente amarela para 25% de planta de semente verde. Então, a partir dessa informação, o Mendel ele cria seu primeiro enunciado, né? A primeira lei de Mendel, que a gente vai ter contato, né? Que vai discutir mais um pouco mais à frente ou no próximo curso. Então, fazendo o resumo do trabalho de Mendel, a primeira linhagem ele considerou, né? A primeira escolha ele fez com plantas de semente amarela e verde puras. A partir do cruzamento dessas plantas, ele obteve a primeira geração de descendentes, que ele considerou como geração F1, que tiveram, né, 100% delas com a semente amarela, mas, no entanto, não eram indivíduos mais puros. Então, esses indivíduos foram considerados como híbridos. A linhagem, né, F1 não era mais pura. Quando essas plantas se autofecundaram, né, elas produziram sementes com informações carregando lá fatores diferentes,
E aí, no processo de reprodutivo, é gerado descendente da geração F2, e na geração F2, a proporção de plantas era de 3, né, das 4, 3 apresentavam semente amarela, ou 75% dos indivíduos apresentavam semente de cor amarela, para 1 de semente verde, ou 25% dos indivíduos apenas apresentavam semente verde, né? Então, a partir disso, o Mendel cria a sua primeira lei, seu primeiro enunciado, observando uma característica de cada vez. Quando ele produz esse estudo e tira suas primeiras conclusões, aí ele dá continuidade ao seu trabalho, agora misturando, observando mais características para ver o comportamento desse gene, desses fatores, né, no estudo. Então, ele já começa a observar mais características por vez. E aí, o resultado vai mudando um pouco quando vai se misturando, mas o raciocínio é o mesmo. E aí, a partir da continuidade do seu trabalho, ele cria, então, o seu segundo enunciado, a sua segunda lei, tá? Na próxima aula, né, a gente vai parar aqui. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade, já adentrando aos conceitos e termos básicos, para a gente melhorar a compreensão desse termo, como é que eles são usados, o significado que eles têm dentro da genética, né, para que a gente tenha uma condição de compreensão melhor quando nós formos empregar esse conhecimento para resolver atividades, tá bom, pessoal? Continuem com a leitura, continuem se aprofundando no conhecimento, vão atrás, pesquisem, leiam mais a respeito, vejam lá sobre o trabalho que o Mendel realizou, tá? A continuidade dos experimentos que ele realizou, observando mais características por vez, como que ele obteve, qual foi a proporção de indivíduos desses cruzamentos, já observando mais características, 2 características ao mesmo tempo, 3 características, para vocês verem. Tendo essa compreensão, fica fácil de entender os próximos trabalhos de Mendel, tá? Então, até lá, até a próxima aula, boa leitura, e posteriormente a gente vai ter a oportunidade de estar tirando as dúvidas. Até lá!